Em nome do Supremo, Mátios. O grande exército que se reunirá em Flegetos atacou com um rugido, entrando no reino divino de Leilin sob a orientação dos ladrões presentes. Asterisco Rumble. Asterisco, no entanto, eles foram recebidos por um raio e trovão no momento em que entraram no local. Parafuso após parafuso caiu, deixando enormes poços no chão como eles dizimaram completamente os demônios no intervalo. Alguns demônios estavam sendo queimados pelas chamas, gritando miseravelmente, pois sua resistência ao fogo provou ser inútil. Embora os demônios tivessem chegado a um acordo de cessar-fogo com Leilin, não tinha sido tão restritivo. O contrato foi quebrado no momento em que os demônios fizeram seu movimento, então Leilin não tinha nada que o impedisse. Meu senhor, Kukulkan, nos concede o poder do massacre. Vários caçadores de demônios estavam à espreita por trás das defesas criadas pelos escravos do diabo. Alguns deles observavam seus oponentes com apatia, enquanto outros olhavam com cobiça, até mesmo entusiasmo enchendo seus olhos. Na sua perspectiva, esses demônios eram apenas uma fonte de poder. Além disso, eles poderiam desistir de tudo pelo reino divino de seu senhor. Isabel e Fênix estavam completamente fixadas em uma projeção do campo de batalha dentro de um centro de comando, um dos avatares de Leilin ao seu lado. Esta guerra durará muito tempo. Ele profetizou. Várias décadas se passaram em um piscar de olhos. O reino divino de Leilin era alto em Batory, embora as batalhas não cessassem de todo, os peticionários e nativos da ilha de Banks lentamente se esqueceram disso. As coisas eram sempre as mesmas com os deuses. Guerras divinas duraram séculos sem conclusões, com poucas instâncias como a guerra orc-humana no plano material primordial. Mesmo assim os orcs só tinham sido suprimidos, e os humanos do norte deram assistência. No coração do reino divino de Leilin, dentro do gigantesco santuário no topo da Vitejade Saint Mountain. BIP. Simulação 78.923 completa. Os dados da amostra de teste ER3 foram obtidos, armazenando no banco de dados da lei sob Def Rising SUS 2, UAI. A voz robótica de Chip tirou Leilin de um transe. Ele olhou para as informações que o chip estava mostrando, dando uma olhada nos registros sobre sua compreensão das leis. BIP. Compreensão das leis do anfitrião, devorando 100%, massacre 100%, ganância 100%, morte 99%. Já está tão longe, hein? Seus olhos piscaram com a compreensão. Esses demônios têm sido tremendamente úteis. Uma compreensão da lei da morte exigia a análise de um grande número de almas, bem como a força destrutiva formada em suas mortes. Mesmo que os outros lordes de Bator não o tivessem provocado, Leilin iria invadir-se para matar um grande número de pessoas. Agora eles voluntariamente se sacrificaram em seu reino divino, tornando-se espécimes livres para suas experiências. Como poderia Leilin rejeitar seu desejo? Ele manteve a luta com os demônios, protelando-os nas fronteiras de seu reino divino sem muito dano. Deixou-os com alguma esperança de vitória, assegurando que enviassem suas tropas continuamente para permitir que ele acumulasse mais e mais informações. Quase acrescentei a morte ao meu papel. Leilin alcançara agora um limiar em sua compreensão da morte. Ele só teve um último fragmento antes que ele pudesse condensar a lei em seu domínio. Mistra me pressionou muito ultimamente. Leilin baixou a cabeça, os olhos cheios de determinação e solenidade. A deusa da trama não tinha apenas conspirado com Kelenvor para manter seus adoradores de volta, ela também instigou os Arquidovilhas a atacarem seu reino divino. A Igreja da Serpente Gigante no plano material primordial também não a ajudou. Um grande número de bruxos sob Elminster havia abandonado todo o trabalho, procurando vestígios das casas de força da Igreja como feras enlouquecidas. Se Leilin não tivesse parado a expansão no plano material principal e convocado Tif de antemão, a Igreja provavelmente teria sofrido perdas maciças. A influência de suas ações já estava começando a aparecer. A fé de Leilin no plano material principal não estava mais crescendo, quase à beira de diminuir. Tal situação seria extremamente perigosa para os deuses, que confiavam na fé. Sem o suficiente, eles não seriam capazes de sustentar seus poderes e morrer lentamente, seus reinos divinos descendo para as trevas quando sua alma fosse destruída. Sem adoradores, um deus era como um peixe fora d'água.
Leyline era apoiado principalmente pela ilha de Banks agora, mas mesmo assim a situação era muito perigosa. Os mortais em seu reino divino lentamente se transformariam em peticionários, tornando-se almas que não podiam comer, reproduzir ou fazer nada parecido. Seria um golpe devastador se o processo fosse concluído e, com um número ou gerações de plebeus no Império de Fallen, estivesse perto de ser assim. Felizmente minha compreensão tem sido suave. Meu corpo principal está quase pronto também, e até agora posso entrar e reiniciar a guerra final. Uma sugestão de frieza apareceu em seus olhos. O corpo principal de Leyline era basicamente um mago. Este clone era apenas uma preparação no caminho da fé, e estava tudo bem em desistir para o sucesso do seu corpo principal. Leyline decidiu então arrastar as coisas, ignorando os desafios de Mystra e recusando-se a confrontar o problema. Isso deu a ele tempo suficiente para desenvolver suas leis até esse ponto. Mystra não era tola, mas nunca imaginou que Kukulkan fosse apenas o clone de um mago. Seus métodos poderiam acabar com qualquer deus menor, mas sem o conhecimento adequado, todos os seus esquemas eram inúteis. Leyline estava apenas usando-a efetivamente para ganhar tempo, dando-lhe a base para enfrentar a tempestade que se aproximava. Leyline de repente sentiu seu coração apertar. Seu sentido divino disse-lhe a chegada de um perigo absoluto, e ele imediatamente localizou no salão celestial. O avatar de Leyline abriu os olhos de cima do trono, olhando para Mystra que estava fazendo um discurso. Por todas essas razões, proponho que o deus do massacre, Kukulkan, seja removido, ela proclamou em voz alta, olhando para ele com um olhar frio. Os numerosos deuses no salão celestial aumentaram o tamanho de Leyline. Os bons deuses nunca aceitariam um deus do mal como ele, e os maus não tinham muito a ver com ele. Apenas Umberleia foi deixado, olhando impotente. Eu concordo. TYR disse imediatamente após o discurso de Mystra. Eu também, uma voz soou do pedestal da morte. Leyline reconheceu Kelenvor com um único olhar. O Deus Maior, evidentemente, sentiu a compreensão de Leyline aumentar, e ele se tornou sombrio e hostil. E eu? Gruum se levantou entre os orcs, um Deus que mata sua espécie de forma tão descarada não precisa existir. Sua postura foi seguida pelos outros orcs também. Em um piscar de olhos, Leyline se sentiu um inimigo de todos os deuses. Seu pedestal estava à beira do colapso também, e os efeitos de atacar outros deuses sem aliados ou uma fundação estavam começando a se mostrar. Concordo. Concordo. Ondas de origem se reuniram em torno de Leyline com o clamor alto dos deuses. Se o Overgodo estivesse presente, o mundo teria tirado impiedosamente do fogo de Deus, fazendo-o cair. No entanto, com o Overgodo em um sono profundo, o Celestial Hall não tinha poder para puni-lo. A única coisa que esses deuses podiam fazer era expulsar Leyline do local, isolando-o. Isolá-lo é o que eles fizeram. Um relâmpago aterrorizante caiu sobre o pedestal de rachaduras de Leyline, e o avatar foi destruído sem qualquer maneira de resistir. É claro que a quantidade de força divina que ele perderá era insignificante, mas a continuação seria aterrorizante. Ser rejeitado por todos os lados, Leyline ficaria sem espaço para crescer mais. Leyline não tinha ideia de que ele havia criado involuntariamente um registro. Desde que o Overgodo caiu em seu sono, Leyline foi o único deus verdadeiro a ser rejeitado pelo bem e pelo mal, sendo forçado a sair do salão celestial.